Fala, portinarense, tudo jóia? Fala, Rafa, tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal de casa. Hoje estamos com o professor Douglas, professora Fernanda, Olá. membros da coordenação, sejam bem-vindos. Obrigada, Rafa, Obrigado, por Rafa. estar aqui. É um momento novo pra gente, Sim, né? estamos estreando esse novo espaço da radiação. Muito legal. Gente, o que é o legal pra gente e por que a gente ficou tão feliz, eu acredito, né? Primeiro porque pra gente também é uma novidade. Fazermos um podcast, criarmos uma nova rotina para o nosso diálogo, de uma forma mais descontraída, mas que também forneça a quem estiver assistindo uma orientação importante sobre os estudos de cada um deles, né? Eu acho que esse é o nosso desafio. E como que surgiu tudo isso aqui? O ano passado, o Portinari completou um quarto de século, completou 25 anos, e lançamos a revista. Este ano, para comemorarmos os 26 anos de Portinari, optamos por revitalizar a rádio, que foi fundada no ano 2000. Em tempos de podcast, o Portinari já se consagra como uma escola, como Marli bem diz, moderna e de vanguarda, que há tanto tempo tem um ambiente como a radiação em seu ambiente, em seu espaço interno, né? E hoje nós vamos conversar sobre o ensino médio e como os alunos que se servem dessa estrutura conseguem ir além, certo? Maravilha, vamos bater um papo então. Pensamos em falar um monte de coisa, né? Separamos temas, separamos pontos, formulamos um roteiro, mas no fim nós entendemos que o que manda nesse tema é o quanto o aluno aproveita tudo aquilo que é oferecido, né? Gente, então vem a primeira pergunta. O que faz com que um aluno seja diferenciado no ambiente escolar com relação àquilo que ele usa? Quem quer começar? Olha lá, Mindu. Mindu? A gente pode começar com a palavra organização, né? Todo planejamento, né? Todo início de planejamento, ele começa ao acordar, né? Então, tá com o material pré-preparado, né? Um café da manhã, uniforme, né? Eu acho que esse seria o primeiro passo aí para uma excelente rotina, né? Para uma boa chegada, vamos dizer assim, né? Então, esse planejamento ajuda a chegar no momento correto da aula, né? Um pouquinho antes para se ambientar, né? É sempre importante esse convívio inicial com os colegas, né? Então, acho que o primeiro passo que eu destacaria é organização pré-chegada e o início. Começa na noite anterior. Correto seria já estar pronto aí pós-atividades em casa, né? Acho que mais pra frente a gente conversa um pouquinho disso, né? Enfim, acho que seria o primeiro passo. Acho que, sem dúvida, para um aluno ir além, ele primeiro precisa fazer o básico, né? Fazer e cumprir aquilo que a sala de aula, aquilo que a gente se propõe dentro da sala de aula, para que depois a gente consiga ir extrapolando para todas as outras atividades extracurriculares e que também compõem a sala de aula. Concordo. Então, essa pré-organização deles, do básico, faz uma referência a toda a organização para o início da jornada, né? Material, uniforme, compreensão do horário, revisão das atividades que precisavam ser entregues ou não, né? Eu acho que tudo isso faz um pouco referência ao que nós estamos conversando, né? Isso mostra uma disposição, né, Rafa? Uma disposição para a sala de aula, uma disposição para o aprendizado, né? Então, quando você se organiza, você se planeja para estar no dia seguinte, né, a partir das 7 da manhã dentro da sala de aula, você se propõe, né, a aprender mais, a estar inteiro na sala de aula, né? Se propõe a ouvir mais o professor, a participar mais na sala de aula, a realizar mais os exercícios, né? E então, você está mais inteiro para aquela dinâmica da rotina do ensino-aprendizagem. Falando por estar inteiro, nós, no primeiro semestre, estudamos uma situação que nos foi muito importante no segundo semestre, que fez com que o aluno estivesse inteiro na sala de aula, né? Que foi a decisão por criarmos os displays para celulares. Para celular, verdade. Mindu, qual foi a importância disso? Qual que é a mudança que isso traz? Uma mudança de mindset, né? É completamente diferente. Foi bastante interessante porque nós percebemos que quando portando o celular, mesmo que não usando, mesmo quando portando, o aluno não está inteiro na sala de aula, né?
Acho que foi uma percepção de todos, né? E quando o celular fica no display, né, nós achávamos que ia causar um tumulto e na verdade... Não causou, né? Causou uma calmaria. Uma calmaria, é verdade. Causou uma calmaria. A gente tem 100% da sala ali, né? Ou atento ao professor, ou às vezes atento ao colega. Muitas vezes, né? Em Sim. uma conversa inteira com o colega, em uma dúvida que surge, um questionamento, ele pergunta ao professor ou às vezes ao colega, mas estão todos olhando, olho no olho, né? Todos 100% na sala de aula. E o interessante é que nós fizemos um estudo para isso no primeiro semestre, testamos em junho, aplicamos em agosto e logo após comunicarmos essa decisão e a implantação das caixinhas para os celulares, nós percebemos diversas reportagens no mundo de Unesco a países entendendo que essa é a melhor opção para o momento. Isso não significa que o celular está fora da sala de aula. Não, né? nós temos feito muitas atividades, inclusive direcionadas, né, para um momento certo do uso do celular. Né? Então, em momentos que a gente sente a necessidade de uma pesquisa aprofundada, de uso de um aplicativo, nós vamos até o celular, usamos e devolvemos. Né? Então, há uma organização melhor da sala de aula para o uso dos materiais, sejam eles digitais ou físicos, né? Então, isso também é uma reorganização do olhar do aluno para o que é o caderno, o que é o livro, o que é a pesquisa no celular, o que é o uso de um aplicativo. Então, isso está mais claro para o aluno, podemos dizer assim, né? Os momentos de uso e os momentos necessários para cada aparelho, para cada material pedagógico, para cada ferramenta na sala de aula. E muitos alunos aprovaram a decisão, né? Não, fiquei surpreso com a comunidade portinarense, como ela aceitou e hoje não tem... nós não temos problemas. Enfim, Não. O aluno simplesmente deu aquele determinado horário de trocas, etc. Ele vai lá, deposita o seu celular, né? E a organização de chegada e saída, né? Aliás, parabéns a todos, porque foi muito legal, foi muito bom mesmo. E agradecer o apoio dos pais também, né? Muitos pais. Que também nos deram um retorno muito positivo com relação a essa decisão. Então, recebemos também um apoio muito grande dos pais e, portanto, também agradecemos a esse apoio. A Fer estava falando sobre ferramentas da sala de aula e eu acredito que um dos grandes diferenciais pro Portinari é justamente essa parceria com o Poliedro. Falando desse aluno que vai além, que ele está presente na sala de aula, que se organiza e tal, qual é a relevância do material do aluno em sala? Por exemplo, livro. Qual é a importância do professor e do aluno fazerem um bom uso do livro pedagógico? Seja para primeiro e segundo, seja para terceiro ano, com material mais focado em vestibular. Livro didático sempre é referencial, né? Juntamente com as anotações de sala, o aluno naquele momento de estudo individual, ele vai sentir uma segurança. Então, todas as ferramentas, no caso que o Poliedro oferece, né? O livro didático, os bancos de redação, as atualidades... Então, isso fornece ao aluno um porto seguro, vamos dizer assim. Então, na ausência do professor, ele consegue, né, de forma autônoma, dar continuidade, né, aos seus estudos. E o legal é que a gente vê que muito aluno acompanha a aula pelo livro, né? Eu ia, enquanto mencionou Porto Seguro, me veio à cabeça a ideia de âncora, né? Então, o livro, de alguma forma, ele ancora a aula, né? Então, enquanto o professor está falando, o aluno ali grifando e localizando aquelas informações no livro, né? Achando o momento, o capítulo que ele está, para onde ele vai, qual é o capítulo seguinte, da onde veio todo aquele questionamento que o professor trouxe. Então, é de fato um excelente guia e um norte para um aprofundamento também depois em casa, né? Então, assim como a prática da leitura prévia é importante, então saber o que o professor vai falar na aula seguinte, mas também um aprofundamento posterior, né? Então, após a aula, o livro como um referencial de exercícios para os compromissos de casa, mas também para um aprofundamento daquilo que muitas vezes em sala de aula não foi contemplado. Ô Fer, aproveitando que você está falando sobre essa ancoragem, e o caderno? O
caderno é fundamental como registro, Rafa, fundamental, né? Então, não há aula sem um registro de caderno. Então, a gente reforça muito a importância que os alunos... para que os alunos façam o seu próprio registro, né? Os professores têm a prática de uma organização de lousa, a prática de uma organização de slides, mas nada substitui o registro do aluno a partir daquela lousa, daquele registro do professor. Então, a relação, né, do registro do professor, da exposição que o professor faz por meio de slides, por meio de lousa, com o caderno do aluno é fundamental para também a construção da aprendizagem própria, né? Então, o registro dele no caderno é fundamental. E registro do aluno não é necessariamente somente a cópia da lousa do professor, né? Não. Funções pessoais são muito importantes, né? É um conjunto de possibilidades. Nós sabemos que cada indivíduo pode ser... Tem múltiplas inteligências, né? Então, o anotar, ele complementa o visualizar o slide, complementa a oralidade do professor. Então, são todos esse conjunto, né, que forma aí um bom caminho para o conhecimento, né? O aluno, esse aluno que a gente está se propondo a falar que vai além, ele tem essa característica, né? Ele tem anotações muito precisas, ele faz do material uma ferramenta importante, é o que o Mindo comentou. Ele é muito atento ao professor, né? Nós tivemos recentemente a visita da aluna Lívia, hoje meio médica, e ela, na conversa com os alunos em sala, ela deu esse testemunho, né? Que grande parte do sucesso dela, que é uma aluna de sucesso, hoje na universidade, assim como foi no ensino médio, foi o estar atenta e presente à sala de aula, né? Esse é um conselho também, eu acho que importante a todo aluno. Inteiro. O aluno precisa entender que a aprendizagem dele se faz na aula, né? É claro que o antes da aula e o pós-aula são fundamentais também, mas se na aula, né, ele não estiver lá, uma lacuna se forma, né? Então, a construção da aprendizagem dele é na aula, né? É estar ali, né? Então, portanto, a assiduidade, a pontualidade dele, estar todas as aulas para entender uma continuação e perceber que a fala do professor pavimenta, né? Tudo aquilo que ele vai estudar às vezes fora, tudo aquilo que às vezes ele vai estudar até com outros amigos ou com outros professores até, mas a fala da aula, né, ela é fundamental porque ela dá a base de toda a aprendizagem. Fê, você falou de pavimentar, né? A fala do professor pavimenta, ou seja, ela abre caminho para uma jornada aí, e você falou, já puxou também esse pós-aula. O pós-aula, então, sala de aula a gente pode dizer o quê? O aluno tem que estar inteiro, organizado para o momento e se fazer presente ao acompanhar o professor. Seja com o seu caderno, né? dialogar, tirar as dúvidas, estar integralmente ali. Esse pós-aula, Mindu, você que costuma fazer a organização dos planos de estudos dos alunos, ele tem que acontecer de que maneira e como esses alunos de alto desempenho fazem? O que eles fazem? Bom, aqui no Partinar a gente tem 3 formas básicas, vamos dizer assim, orientadas, né? Eu vou primeiro falar sobre as formas e a gente discute um pouquinho como utilizá-las de maneira eficaz. A primeira forma é marcar um horário na secretaria, tá? E nós, né, orientação e aluno, preparamos o plano do dia, da semana, todas as atividades, a academia. Então esse é um plano com especificidades. Dele, é só dele. Né? Não existe um plano igual ao dele. De forma alguma você consegue. Eu vou pegar um plano do meu amigo. Não, esse plano não funciona assim porque ele é exclusivo. Ele é montado com o aluno e atende às necessidades desse aluno. Existem mais 2 planos, né, que são mais autônomos. Um deles é orientado, que consta, né, do quê? Das disciplinas do dia. Então, ele tem um horário, né, específico para trabalhar esse plano com as disciplinas do dia. Então, de uma forma bem sucinta, é o quê? É pegar, por exemplo, matemática foi a primeira aula, então o primeiro contato que ele vai ter no período pós-aula é com a matemática.
tudo bem? Ela tem um horário fixo, né? Inclusive dá para usar a estrutura aqui do Portinari. Acho que depois a gente comenta melhor como é que é essa estrutura. E ele tem aí o acompanhamento das aulas do dia, tudo bem? Aula dada, aula trabalhada. E mais um plano que seria um plano contínuo. Ele pode fazer o que ele quiser dentro do seu planejamento. Mindu, você falou, e trabalhada, pra gente aqui no Portinari, uma coisa muito clara, né? Estudar não é ler. Estudar é exercício. Fazer, é exercício, né? Por quê? Eu acho que exemplificando fica mais claro, né? Quando a gente pega o exercício, além de contemplar, né, aquela teoria do livro, a aula do professor, ele pode ir além. Né? E aí o que acontece? Quando o aluno pega o exercício, ele consegue ver se foi efetiva a aula, se foi significativo. Né? E caso não seja, em vez de ele reler toda a teoria, grifar, eu não vou dizer perder tempo, né? Mas despender esse tempo, começando do zero, ele vai onde? Ele vai atacar onde tem o problema. Então, a diversidade de exercícios, ele contempla, como são baseados em vestibulares, nos concursos, etc., ele contempla aquilo que o aluno precisa. Então, trabalhar com exercícios é fundamental. E o interessante é que, assim, né, o material do poliedro, eu acho que após tantos anos de uso, a gente entende que ele é um material muito bem escrito. Ele é um material sólido, a editora se busca essa atualização constante, enfim. Então, o texto dele sempre vai fazer sentido. Sim. Né? Os autores compartilham como característica uma escrita interessante. E essa é uma diferença entre o que é livre e a apostila, né, Rafa? Porque a apostila, ela é um corte, um remendo, muitas vezes, um resumo, um remendo de um texto, de pontos importantes do conteúdo, mas que não é fluido, né? O conteúdo não está todo ali. Então, é por isso que nós consideramos, né, de fato, uma coleção de livros, né, porque, de fato, o poliedro oferece livros com conteúdos completos, com textos fluidos e de autores renomados em suas áreas, né, então cada autor das disciplinas, de fato, tem uma especialização muito completa para escrever aquele texto. Ô Fer, falando em texto e pegando esse exemplo do Mindu da importância da prática, aproveita e fala um pouquinho da redação. A redação, assim como qualquer outra área de desenvolvimento, no caso de alunos de ensino médio, passa por um sentar e escrever. Sim, a redação é um exercício, é uma prática, né? É um exercitar da escrita e, portanto, não é possível estudar redação de um dia para o outro, né? Então, a partir de hoje, vou fazer redação para melhorar a minha redação até sexta-feira, né? Então, a redação, é claro, né? Se a gente fizer um trabalho intensivo, em pouco tempo a gente consegue um desempenho melhor. Mas quanto mais se exercita, quanto mais se escreve, quanto mais se pratica, mais você consegue um bom resultado a longo prazo. Então, sem dúvida, a redação, ela passa por sentar e escrever, né? E, de preferência, semanalmente, pelo menos uma redação, né? Então, pelo menos uma redação, o aluno tem que ter contato não só com temas diferentes, portanto, ele está abrindo caminhos para novos temas, para conhecimentos de novas áreas, para novos debates, novas polêmicas que são colocadas nos temas de redação, mas também abrindo possibilidades de novas estruturas, de novos usos de palavras, de novos vocabulários, de novas formas de escrever. Então, isso é prática. E uma pergunta, muito se diz sobre como se tornar um bom aluno em redação. Então, existem aqueles conselhos clássicos, né? A leitura é importante, ter contato com o repertório diversificado é importante e a prática também é importante, né? Sim. Se você fosse dar uma sugestão assim, olha, geral, para todo aluno que quer buscar um desenvolvimento superior na sua redação, quantas redações por semana, quanto tempo, o que fazer, onde buscar? No mínimo uma redação por semana, né? O ideal, né, para quem quer superar uma prática de redação tem que ser no mínimo 2, né, numa superação de pontuação acima da média.
E aí, a primeira coisa é conhecer o gênero, né? Por mais que a gente fale da dissertação, cada banca de vestibular pede um gênero que é relativamente diferente, né? Então, a redação da FUVEST tem particularidades que é diferente da redação do Enem, que é diferente da redação da VUNESP. Então, conhecer o gênero para o qual você está escrevendo e, portanto, desempenhar uma técnica ali, desenvolver uma técnica específica para aquele gênero. Por isso que 2 redações são importantes, porque daí também você treina técnicas de escrita apropriadas para cada uma das bancas. Além da importância de você conhecer muitos temas e saber também que os temas pedidos pelas bancas também têm suas especificidades. Então, o que a FUVEST pede é diferente do que o Enem pede, por exemplo. E você falando sobre a prática e conhecer cada uma das bancas, o legal é que o aluno, no Portinari em específico, ele tem um sistema de correção muito bom, né? Isso. E aí, uma vez fazendo redações, é importante você ter um retorno rápido e um controle de como estão suas pontuações ao longo do tempo, né? Porque também fazer e não ver se você está melhorando ou não e como você está adquirindo pontuações. Então, muitas vezes, há uma prática importante, mas você precisa ter um feedback, você precisa ter um retorno da correção. E aí entra a plataforma Argumenta, né? Que é o serviço que nós temos. Um abraço, Erotides! Erotides, sempre uma parceira ela está sempre presente, né? Ela está sempre em contato conosco, dando retornos, não só para os alunos, quanto para nós, enquanto escola, mostrando como está o caminho do grupo dos alunos como um todo. Isso é muito importante. E o legal é que o aluno, quando ele envia a redação, e ela é feita pela correção detalhada, ele recebe áudio, ele recebe uma correção muito especial do seu texto, né? Sim, então o texto ele é digitalizado na plataforma e o aluno recebe a pontuação por competências, né, por critérios, e aí a plataforma adequa os critérios de acordo com as bancas. Então o Enem tem toda uma estrutura de critérios diferente da VUNESP. Então quando o professor cadastra o tema, quando o professor cadastra a redação que ele trabalha em sala de aula, ele já cadastra lá se a banca é FUVEST, se a banca é VUNESP, se é Enem. E a plataforma, então, adequa os critérios para aquela banca e o aluno recebe a pontuação de acordo com os critérios daquela banca. E aí, além da pontuação, vem um comentário em áudio, né, deste corretor especializado em todas essas bancas, dizendo como o aluno pode melhorar, o que ele tem que observar, muitas vezes com sugestões até de vídeos e de pesquisas que o aluno pode fazer naquele aspecto que ele precisa melhorar. E, além disso, uma intervenção no texto, né, toda também digitalizada, com anotações, marcando lá os tipos de erros e de desvios que o texto apresenta. Então, esse aluno, ele escreve, ele envia, ele corrige, ele reescreve se necessário, né? Então, todo o processo que a gente está vendo desse aluno que quer ir além é sempre um processo de ação, reflexão, ação, reflexão, ação, reflexão, né? Orientada e com suporte, isso é importante. E isso é uma coisa bastante interessante. E a exemplo da plataforma Argumenta, Mindo, o aluno, ele também tem que se dedicar aos simulados. Tem. É importante. O que fazer num pós-simulado? É muito semelhante à pontuação recebida da redação, né? Falando especificamente sobre vestibulares, é muito bom certezas. Sim. É muito bom certezas, né? Então, se eu tenho, por exemplo, num curso de medicina, um índice de acerto que é de 90%, se você não atingiu esse índice, né? Agora, eu não vou demorar 1 ano para descobrir se meu índice está, né? Se eu estou chegando aos 90%, se eu não souber, daqui a 1 ano eu tento de novo, em 1 ano eu tento de novo. Antes da chegada do vestibular, você tem que ter algumas certezas, né? Para você superar os seus limites. E no caso dos simulados, o simulado hoje, né? Se a gente pegar um simulado Enem, um simulado FUVEST, o Poliedro nos possibilita comparar as pontuações dos alunos com 15 mil alunos num simulado. Né? Isso dá alguma certeza. Você está com 15 mil alunos, né? E você fica na posição 200. A gente sabe que esse aluno é um aluno que num curso de medicina ele tem chance. Tem chance.
né? Para um curso de engenharia, eu sei que se ele está numa posição 2000, ele tem chance, né? Então ele nos dá muitas certezas. E lógico, é uma forma externa de acompanhar o desenvolvimento do Portinari. E esse aluno, Mindu, que ele faz o simulado e ele começa a fazer esse acompanhamento, além desse ranqueamento, uma outra área importante do simulado, eu acredito que seja a correção da sua prova, né? Sim, com todas as especificidades e indicações, né? Porque além da orientação aqui do Portinari, nós temos uma ferramenta, né? Dentro dos simulados, que é a correção, a pontuação, o apontamento de pontos fortes e pontos fracos. Então, a retomada do simulado é muitíssimo importante, indicada a todos os alunos, e ela oferece a oportunidade do quê? De observar os seus erros, corrigi-los e ainda ter uma indicação de como, né, do que fazer para dar o próximo passo. Então, assim, uma ferramenta de acompanhamento incrível e disponível a todos, não é exclusividade da orientação, né? Lógico que nós acompanhamos, mas o aluno tem a possibilidade de ir em casa, pós-simulado, na semana, nos 2 dias após o simulado, já ter essa ferramenta para se organizar. Ver o que acertou, o que errou, quais seus pontos fortes, quais seus pontos fracos. A correção de cada questão. A correção com o vídeo de cada questão. Então, o mais interessante é que, além de vir uma correção, a gente sabe que a correção do poliedro é uma das correções mais precisas, tá? Ele tem uma correção muito bem feita, eles têm uma equipe muito boa. E, além disso, tem um vídeo. Então, voltando lá na sala de aula, aquele aluno que é mais visual, aquele aluno que é auditivo, aquele aluno que gosta de escrever, todas essas inteligências são contempladas. Então, a partir do momento que você tem um vídeo, além de agilizar, né, o processo, ele acaba aí complementando, enfim, o aluno pode utilizar de diversas formas a ferramenta. Enquanto vocês falavam, e a gente falava tanto de redação, como simulado, presença na sala de aula, eu fiquei buscando aqui na minha memória e me lembrando de diversos alunos que saíram de um nível mediano para um nível de excelência pelo simples fato de eles se entregarem a esse processo, né? Ou seja, é sobre aquilo que o aluno de alto desempenho faz, mas é sobre aquilo que o aluno mediano busca fazer para mudar uma rotina toda em 3 anos, né? E a qualquer momento é possível fazer isso, qualquer né? momento. A qualquer momento, né? É uma decisão do aluno, né? Porque passa pelo aluno, né, a decisão de buscar algo mais, né, de fazer algo mais pela sua própria aprendizagem, não é para a escola, né, é para a sua própria aprendizagem. Então, a qualquer momento, né, o aluno pode perceber que ele pode estar mais inteiro na sala de aula, mais pontual na sala de aula, usar mais das ferramentas que estão à disposição dele, né, estão ali a um acesso dele, né, e no caso do simulado, entregar seu simulado com mais seriedade, né, sabendo que há, né, todo um background aí do simulado, né? Toda uma ferramenta, todo um trabalho estatístico, todo um trabalho de retorno, de questão por questão. Quanto mais você desempenha ali, né, ao fazer o simulado com muita seriedade aquilo que você está fazendo, mais fiel é o retorno que você tem daquilo que você fez, né? Então você consegue olhar para a ferramenta, ver o que acertou e errou, sabendo que quando você fez o simulado, você fez entregando todo o seu conhecimento ali. Então você pode depois buscar aquilo de volta. Não, essa pontuação ela é fidedigna, esse assunto eu realmente preciso estudar mais, esse acerto, né, é porque realmente demonstra que eu aprendi esse conteúdo. Então eles conseguem ter um mapa da sua aprendizagem muito mais fiel. Previsão, né? Uma previsão. Previsão é uma coisa importante. Hoje a ferramenta conta até com um simulador, né? Você consegue simular sua pontuação de Enem. Né? Então, somada à plataforma Argumenta, né, tem vários corretores que são oficialmente corretores de bancas, você consegue ter uma visão de cursos. Então, será que eu conseguiria entrar na USP, né, com a minha pontuação de Enem naquelas vagas? Você consegue simular. Isso é muito importante, porque diminui a ansiedade. Eu acho que, né,
E um autoconhecimento, né? E te dá um autoconhecimento, né? De como você está na sala de aula, do que você sabe, seus pontos fortes, seus pontos fracos, onde você tem que estudar mais, qual. Então, é um autoconhecimento importante. Agora, isso depende da entrega do aluno para o processo todo, né? Para o processo de ensino-aprendizagem. Falando em entrega e falando no estar presente integralmente na escola, uma outra coisa que a gente mapeia, né, faz o mapeamento desses alunos com esse comportamento do ir além, é a presença em disciplinas que não são obrigatórias, né? Então nós temos, por exemplo, o extra, né? Então, assim, ó, ele se torna um aluno de alto desempenho porque ele faz justamente aquilo que outras pessoas não se propõem a fazer, né? É o estar na sala de aula, é o fazer o simulado como deve ser feito, compromissos de casa, atenção ao professor, plataforma argumenta, redação, P+, que traz a correção de todos os exercícios na íntegra, e ainda ele conta com oficina de redação, ele conta com biologia na prática, no laboratório. Temos as aulas de livros e todo o suporte que ele acaba recebendo de coordenação. Olimpíadas. Gente, COP, Thierry, fantástico, cara. 33 Olimpíadas. Muito bom. Parabéns, 33 Olimpíadas só no primeiro semestre. O da OBA chegou chegamos agora com 51 medalhistas, se eu não me engano. Muito bom. Trabalho de Fundamental 1, Fundamental 2 e, em especial, no COP, o Thierry, fazendo e apresentando esse mundo de Olimpíadas a alunos que estão realmente se descobrindo como alunos em potencial muito elevado, justamente pelo esse tipo de prova, né? A Olimpíada está no vocabulário dos nossos alunos, isso que é muito interessante. Faz parte da rotina, eles me perguntam e falam, e Vitalis, e Brainbee, está no vocabulário deles, né? E a Nacional de Ciências, e a de Geografia, e a de... estão abertas, aliás, o Beling estão abertas essas coisas. Portinari será polo, mais uma vez, da primeira e da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Linguística. Então, sem dúvida, os alunos sabem nomear, né, as Olimpíadas das quais estão participando e sabem as que virão, sabem as que já aconteceram, perguntam, inclusive, se já saíram as premiações, se estão, mostram, printam as telas de classificações. Então, buscam Olimpíadas que não foram orientadas para eles, né? Então, isso tá muito bacana no colégio e recebem vouchers por isso, recebem vouchers. Spotcoins. Recebem vouchers por isso e me cobram de vouchers o tempo todo. Mas é importante a gente também reconhecer, por meio dos Sportcoins, essa participação que os alunos têm fora da sala de aula, mas que complementa e que dialoga com a sala de aula o tempo todo. Muito legal, muito bom. E, gente, o gostoso é assim, né? A gente vai conversando e a gente vai puxando o assunto, porque a gente está falando sobre a jornada do aluno, mas também a nossa jornada. Sim. Porque ela é um espelho daquilo que nós acreditamos profissionalmente. Isso. E nós temos professores, eu sou muito feliz, eu digo, que todas as vezes que eu olho para o nosso horário, eu estou correndo o nome dos professores da equipe, isso me causa muita alegria. Então, assim, nós vemos ali nas salas de aula, na sala dos professores, no trabalho ombro a ombro, pessoas que também estão completamente dedicadas a levar esses alunos adiante. Dos alunos que trouxeram, às vezes, buracos de aprendizagem para que eles recuperem isso, para o aluno mediano que tem esse potencial e muitas vezes não sabe e são incentivados por essa estrutura, por esses professores e serviços e tudo mais, e pegando esses alunos que já estão no alto desempenho, falando assim, não, nós vamos junto, nós vamos além. O papel do professor é também muito significativo, não é? E por isso a sala de aula é fundamental, né? Nada substitui o professor, né? Então, uma leitura prévia, um estudo aprofundado pós-aula, ainda assim, a fala do professor. E quando a gente diz isso, né? A gente está dizendo de todo e qualquer professor, mas principalmente dos nossos, né? Sim. Nada substitui a fala dos nossos, né? A gente confia na equipe e a gente, muitas vezes, sempre comentamos entre nós, né? E é importante que os alunos saibam disso, que comentamos entre nós. Cada um de nós tem vontade de assistir a aula do outro.
outro. E a gente fala, puxa, se eu tivesse tido aula com o Mindu, Sim. se eu tivesse tido aula com o Rodrigo, se eu tivesse tido aula com o Murilo, né? Então é muito legal a gente passar, passar, né? Todos eles, né? Passar na sala de aula, às vezes, para dar um recado, passar na sala de aula para entregar um voucher, para estar na sala de aula e falar assim, cara, que ele está assistindo essa aula, né? Sim. Eu queria estar no lugar daquele aluno, de verdade, né? E a gente tem esse sentimento de ver uma aula muito bem dada, ver um conteúdo aprofundado, reconhecer nos nossos professores todo o conhecimento que eles têm da disciplina, né? E que não é pouco, e falar, puxa, se eu tivesse tido aula com ele, né? Quanto mais eu aprenderia. Então é um privilégio dos nossos alunos, Rafa, ter aula com todos os nossos professores. Concordo. E ó, nós já estamos há quase 35 minutos conversando aqui. Olha aí. Nem falamos, por exemplo, de itinerário formativo. Nossa, verdade. Não falamos das disciplinas de vida prática, que esse semestre estão muito legais. Resultado também de um conhecimento de quem é o nosso aluno hoje. Então, o que eu também acho muito interessante no colégio. Quando eu digo que nós acreditamos naquilo que nós fazemos, é porque realmente também nós, na coordenação, na direção, nós estamos dispostos a conectar esse jovem que está aqui na sala de aula hoje com o mundo lá fora. Então, a jornada do aluno é sobre isso, né? É sobre o como acessar vestibular, é como acessar universidades, mas como eles saírem daqui melhores preparados, né? Melhor preparados do que chegaram. O Mindu já vivenciou a experiência de conduzir disciplinas no saudoso GPP, né, Mindu? E qual que é a importância, Mindu? Qual que é a importância dessas disciplinas de vida prática hoje, anteriormente chamadas de GPP, Gestão de Potencialidades Pessoais? O próprio nome diz, vida prática, né? Então, se a gente pegar, puxa, minhas finanças... Que hoje está com convidado. Tá com convidado, é verdade, hoje né? Estamos recebendo o André Bocaiúva, da Veda Investimentos, que veio conversar com o pessoal do Minhas Finanças. Muito bom. Então, o Vida Prática ajuda a enxergar além, né? Além escola, ele traz realidade para dentro da escola. Não que a gente não tenha realidade, não que não seja extra, mas ele traz algo... Conecta mais, né? Conecta mais. Então, a oportunidade de conhecer mais sobre inteligência artificial, né? A gente vê, o ChatGPT, puxa, mas tem mais de 500 ferramentas novas, né? Elas desenham, elas escrevem, elas corrigem, elas montam, e às vezes a gente extrapola, né? Sim. Às vezes não, sempre, né? Sempre. E uma coisa que eu tô bastante feliz com as disciplinas de vida prática, nós conversávamos disso justamente enquanto nós assistimos uma prática do Mindu, que não era nenhuma disciplina de vida prática, o quanto essas intervenções na escola são significativas, né, Fê? Sim. Dão vida, né? Dão vida. Elas dão vida. E a gente fala a importância da sala de aula, mas quando a gente vê algo acontecendo no corredor, ali no espaço do pátio, no espaço... Então, a gente vê que todo o conhecimento, ele não fica também só no quadradinho ali do cômodo da sala de aula, né? Mas que ela vai dando vida não só para dentro da sala de aula, mas vai contagiando a escola, né? Nessa prática específica feita pelo Mindu, a gente foi observando que cada janelinha de cada sala de aula tinha um montão de aluno olhando para fora, né? Todos eles querendo ver o que estava acontecendo ali no pátio. Então, vai dando vida e vai contaminando todos ali para contagiando, vamos dizer assim, né? Contagiando a todos para aquele momento de aprendizagem. E às vezes extrapola, que nem o Rafa. Fala um pouquinho sobre Tech Tricks, né? Porque é importante, né? Às vezes a gente tá na sala, puxa, será que o aluno consegue trabalhar com essa ferramenta? E é tão básico, né? Fala um pouquinho sobre, Rafa. Hoje, entre as disciplinas que nós escrevemos para o segundo semestre, nós temos retrato e recortes musicais, retratos e recortes musicais. Uma disciplina que utiliza este semestre das músicas, da história da música sertaneja no Brasil, para descrever diversas realidades, né? Conduzida pelo professor Rodrigo. Toca-se muito durante essas aulas, mas estuda-se muito também. Temos o Minhas Finanças, que o Mindu comentou, inteligência artificial, biologia na prática com Thierry, 100% laboratório. Temos o Cities Skylines e o Tech Tricks, né? Em específico, a Tech
Os alunos, eles conhecem ferramentas que são úteis para ele hoje e no futuro. Um exemplo disso, na primeira aula, eles aprenderam a fazer digitalização de documentos. Não é só tirar uma foto de um documento. É como eu digitalizo um documento e qual é a relevância disso para o mundo hoje, que acaba sendo uma tendência. Também já aprenderam a fazer retratos corporativos. Minha foto do final de semana não pode ser simplesmente adaptada para uma rede corporativa, muitas vezes, como é o LinkedIn. Então, eles já começam a ter essa percepção do que é construir uma carreira por meio também de coisas que eles aprendem nessas disciplinas. Como enviar uma mensagem no ambiente profissional, que surge também de uma demanda nossa, né? Recebermos mensagens por WhatsApp sem um gênero presente ali, ela tem que ter um gênero presente numa mensagem como essa, inclusive, né? O Unicamp, né? Sim, o Unicamp, inclusive, pode considerar isso como uma proposta de redação. E a gente percebeu que essas demandas mereciam ser colocadas em uma disciplina. Então, Excel, PowerPoint, Word, né? Então, eles vão aprender como formalizar uma série de conhecimentos para a vida presente e vida futura deles ali, né? Ciris Skyline ainda pôde participar um pouco com a gente, é muito legal, né? E o interessante é que o pessoal dos games, a gente não pode ignorar, né? Não só o mercado, mas o que ele, né, traz de muita empatia, né? Sim. E a oportunidade de trabalhar a escola com um jogo, eu achei incrível, assim, como eles interagem com a ferramenta. E aí, né? O uso do celular, né, de maneira produtiva na sala de aula, né? E a noção de mundo, né? De ambiente, de construção. Eu achei excelente a proposta. Né? Eles começando uma cidade do zero, né? A importância da indústria, a importância da residência, a dependência entre, né, os modos de produção, eu achei demais. Uma coisa que aconteceu muito legal na disciplina, eles fizeram avaliação de zoneamento de cidades. E 2 cidades que foram utilizadas como parâmetro foram uma Iracemápolis e a outra Cubatão. Então, assim, qual é a história dessas cidades na formulação do seu zoneamento? E quando eles viram que Cubatão, que é uma cidade que está logo ali, não está distante da gente, já foi considerada como uma das cidades mais poluídas do mundo, eles falaram, cara, então isso é muito relevante. E ao mesmo tempo a gente pega Iracemápolis e quando a gente olha para o mapa dela, o zoneamento é muito claro. Onde um primeiro distrito industrial é um pouquinho menor, e você vê um novo distrito industrial surgindo como uma demanda da cidade muito maior, muito mais organizado do ponto de vista do zoneamento. E tudo isso eles começam a perceber na própria montagem das cidades que eles possuem ali no jogo. Gente, está sendo uma experiência muito gostosa. Eu pude participar, eu recomendo. É divertido. Divertido. Vai ficar já para o próximo semestre, o Ciris Skylines 2, para os alunos que não estão participando. Olha, gente, dá vontade de continuar conversando, porque assunto não falta, né? Mas chegamos a 42 minutos, mais ou menos, aí de bate-papo. E acho que considerações finais. O aluno mediano, o aluno com dificuldades que quer recuperar essas dificuldades, esse aluno de alto desempenho. Mensagem final. Como que vocês avaliariam isso? Acho que primeiro, a qualquer momento é tempo de você estudar mais, participar mais, né? Não precisa esperar o ano que vem, não precisa esperar o próximo boletim, nem a próxima avaliação, né? Então, a partir de qualquer dia da semana, a partir de amanhã, você pode estar mais inteiro na sala de aula, todos nós, né? O professor também. Então, acho que essa é uma primeira decisão que um aluno, um estudante pode ter, né? Posso me tornar melhor, e nós temos visto também, né? Alunos que têm se proposto a isso, né? Eles têm decidido, né, melhorar boletins, ganhar o aluno destaque. Então, acho nem que... falamos de aluno destaque. Mas ele tem colocado, né, eles têm tomado essas decisões. Então, acho que é importante o aluno tomar essa decisão, né, de estar mais inteiro na sala de aula, de cumprir mais os compromissos, de organizar melhor seu material, de fazer os exercícios de compromisso, né, de atingir pontuações melhores, e a pontuação não pela pontuação, mas pela superação
do estudante. Então, usar tudo que está à disposição, né? Nós estamos à disposição deles, né? Estamos à disposição dos alunos. Sim. Acho que 2 ênfases para fazer um desfecho. Primeira coisa, a gente falou tudo isso, né? Por esse monte de bonito. Mas mesmo assim, nós temos alunos atletas, nós temos alunos artistas, nós temos... Dá tempo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque quando se ouve e fala assim, nossa senhora, eu não tenho tempo para dar tempo. E se não tiver tempo, se tiver essa sensação, a gente senta junto e resolve. Então essa é a segunda coisa que eu gostaria de falar. Estamos juntos, você não está sozinho, tá? A gente está junto. A gente tá Precisou, aqui. Estamos aqui. Portinari inteiro. Acho que isso... Essa frase do Mindu, eu acho que é a deixa para a gente recuperar, inclusive, o que foi grafado ali na parede da unidade jovem, né? É um mote do ensino médio desde sua fundação, né? Que é quem sai junto, chega junto. Então, assim, estejamos juntos nesse processo de ensino-aprendizagem. Nós nos colocamos realmente como atuantes e profissionais que desejam o sucesso dos alunos e o nosso desejo. E temos também muitos alunos e familiares que assim o desejam. Então, é o acreditar que o processo, quando caminhado por todos, o sucesso é certo, né? Sim. É garantido. Então, aos alunos que nos ouvem, estejam conosco, estamos com vocês e prontos para que vocês conquistem novos desafios. Aos familiares também estamos sempre prontos para ouvi-los, orientá-los e ajudá-los nessa jornada. E acho que nossa gratidão aí à direção pela confiança, aos professores pela parceria sempre, aos cafés da sexta-feira. Melhor café. Para quem não sabe, na sala dos professores sempre tem um café às sextas-feiras organizado pela equipe, e a todos os funcionários, né, que nos ajudam na organização de todas as atividades que nós sempre propomos. Também quero deixar um abraço especial ao Robson, nosso gerente de comunicação, que é responsável por nos ajudar num dos eixos mais importantes da nossa proposta pedagógica, que é a documentação. Ele está sempre muito pronto a entregar da melhor maneira possível isso que acaba sendo a nossa própria história de vida. Não é isso? Então, Mindu, muito obrigado por aceitar esse desafio de estarmos aqui hoje. Eu que agradeço. Muito bom, muito bom. Fer, vamos lá. Muito obrigado. Valeu, Rafa. Foi muito bom. Foi muito legal, gostoso. né? Legal. E, gente, obrigado por você que nos acompanhou aí. E em breve teremos outros. Vamos lá. Maravilha. Tranquilo? Já estreamos. Já estreamos. Encerrar transmissão? Sim. Então, Mindu, faça as honras. Encerrar transmissão.